Prazer enorme ter vocês aqui. Happy Hour com Edu, primeiro Happy Hour com Edu de 2021. A Fê está entrando aqui, ó. Acabei de aceitá-la e ela está já presente aqui com a gente. Bem-vinda, Fê. Oi, Edu, tudo bem? Tudo bem, você, querida? Muito legal te ver. Bem-vinda ao Happy Hour com Edu. E eu soube que é a tua primeira live, portanto, cara, que honra que eu tenho de poder ser o primeiro a te entrevistar depois dessa jornada incrível que você passou e que você tem passado. Vamos um brinde a isso, né? Não é merece um brinde aqui, ó. Um brinde, querido. Obrigada por esse vida. papo. A vida. Ubuntu. A vida. Ubuntu. Primeira pergunta tradicional desse programa é: quem é Fernanda Baumhart? Eu não sei se eu pronunciei direito, mas acho que é isso, certo? Quem é Fernanda Baumhart? Eu sou um ser humano tentando ser melhor a cada dia, em transformação, em metamorfose ambulante, como diz o nosso grande Raul. Mais de que eu sou, eu acho que eu estou. Nesse presente momento, eu estou de volta às minhas raízes. Depois de ter percorrido aí, nos últimos 6 anos, mais de 35 países, por aí. Sério? Eu não sei se é sério, mas eu diria, então vamos baixar esse número. Eu acho mas tá valendo, tá valendo. Não tá valendo. Eu acho que, Tá no mínimo, 25 nos últimos 6 anos. E tô cansada, sabe, de ser estrangeira. Tá precisando um pouquinho da nossa terrinha, né? Tô precisando me sentir local. Cheguei faz 4 dias, Edu. Eu sei, tô ligado. Eu te acompanho nas redes sociais e eu vi o seu videozinho chegando no Rio. Não, e o contraste é surreal, porque enquanto eu acompanho a galera reclamando, e óbvio que eu sei da situação do nosso país, eu, num polo outro, extremo, né? Tipo, muito feliz de estar voltando para casa. Então, realmente, tudo é uma questão de perspectiva. Muito, muito. Uma questão de perspectiva envolvendo estados emocionais, julgamentos, né? Um monte. É isso aí. Fê, eu te conheci, para que todo mundo saiba aqui, eu te conheci bem no momento bem importante até da minha jornada, que foi a minha transição. Eu saí do mundo corporativo, eu te conheci na Manaquê, eu estava trabalhando na Manaquê com Oscar Motomura, com a história da Carta da Terra, e aí eis que eu conheci a Fê, que era uma voluntária e estava trabalhando com a Carta da Terra na época e tal. E aí, desde então, a gente tem se cruzado, né? A gente tem trocado experiências, temos um ajudado o outro, num espírito Ubuntu. Então, eu me sinto muito nesse espírito com você. Mas acho que era legal você contar um pouquinho para as pessoas que estão assistindo. Era um momento importante da minha carreira, mas também era um importante momento da tua jornada, em relação a você saiu do mundo, né, corporativo também, jornalista, super sucesso nos Estados Unidos e tal, entrou num questionamento, e aí, conta pra mim, o que é que rolou? E aí conta pra galera. Na verdade, foram 11 anos no mundo corporativo, os últimos 8, ou seja, eu saí do mundo corporativo em 2007, eu estava na CNN em Los Angeles, na CNN Digital, com um puta salário, com um baita carro, com uma casa na praia, com uma prancha de surf. Tava numa vida boa de seriados, sabe? Esses seriados aí que a galera fica assistindo no Netflix. E aí, na verdade, eu enchi o saco. Eu falei, o que eu tô fazendo da minha vida? Na verdade, eu tive um mergulho através de uma ferramenta que pode ser qualquer uma. A minha foi o budismo. E eu entrei em contato com a minha verdadeira essência, que era, na verdade, que eu descobri que é ajudar os outros. Eu não posso ficar só vivendo em torno do meu umbigo. Então, eu pedi demissão da CNN, extremamente idealista. Inclusive, meus chefes, meus colegas disseram, como assim, né? Tu vai para onde? Tu vai para a BBC? Eu falei, não, galera, eu não vou para a BBC. Não, mas para onde você vai? Eu falei, eu não sei.
Eu vou descobrir para onde eu vou. Como assim? Não existe isso. Eu falei, claro que existe, eu vou descobrir. E aí eu comecei essa jornada em 2007, acabei num mestrado em gestão ambiental na Holanda. Aí me deparei com um choque de realidade, os maiores problemas ambientais do planeta. Tipo, reality check, eu falei, caramba, a coisa está muito pior do que eu imaginava. Aí eu falei, bom, então tá, o que eu posso fazer? Acabei em Malawi com a minha pesquisa de mestrado, com a Cruz Vermelha, e eu botei um pé no setor humanitário, fiquei um pé na sustentabilidade e um pé no humanitário. Eu falei, caramba, eu vou ter que resolver essa parada. Eu fundei a ProPlaneta, fiz o trabalho de coach com você, um trabalho super importante, que ajudou a sacramentar, né? A realmente dizer, não, é isso mesmo, vai, tipo, dá a mão, né? Dá a mão e solta as asas. Foi o que você fez, né? E aí eu saí por aí, pelo mundo. Fiquei administrando a ProPlaneta com a equipe de facilitadores, facilitadoras e dores maravilhosos. E enquanto eu estava galgando aí o meu caminho no mundo humanitário, por quê? Porque o que me movia e me move até hoje é uma loucura, na verdade. Eu quero estar no lugar do maior sofrimento humano. Só que eu andei num sofrimento humano, vendo o sofrimento humano tão difícil nos últimos 3 anos que eu entrei numa tristeza. Mas eu vou parar por aí, porque senão é muito assunto. E aí eu tive que dar uma recuada, porque, na verdade, eu fui embebida por tanto sofrimento humano, principalmente no Afeganistão, que foi onde eu vi o maior sofrimento humano, e no Sudão do Sul também. Mas, enfim, vamos com calma. Acho que vale muito a pena, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Uma das grandes crenças, um dos grandes pilares da Fê é o empoderamento das comunidades, é dar voz. Eu conheci a Fê numa época que ela trabalhava muito com uma técnica, e ainda trabalha, acho que até hoje, ou recentemente, uma técnica chamada vídeo participativo. Eu queria que você falasse para as pessoas desta ferramenta, né, dessa metodologia, vamos dizer assim, dessa abordagem, só que por trás dela tem uma crença incrível que é o empoderamento e dar voz para as pessoas. Fala um pouco sobre isso. Nossa, Edu, é muito... Uau, vamos lá. Então, assim, primeiro ponto que eu gostaria de tentar comunicar, em base à minha experiência, trabalhando aí em 40 países, ou seja, em muitas realidades diferentes, em muitos idiomas diferentes. Uma coisa nos une, é a humanidade e a falta de. Muda de... É, isso aí. Ó. Olha aqui, olha aqui. Eu tenho a Terra tatuada aqui, o planeta. Aí. No mesmo lugar. Gostei. Então, Edu, ok, nessa falta de humanidade ou na humanidade, o que é fundamental? Voz. Expressão da humanidade ou da falta de. Eu, na verdade, quero ajudar a expressar a humanidade, mas com diversidade de vozes. Então, entrando no setor humanitário, que muita gente aqui da tua rede deve conhecer bem, o setor de desenvolvimento, de projetos sociais, que não é a mesma categoria, eu não estou comparando aqui, eu acho tão importante o setor de desenvolvimento e projetos sociais, só que o humanitário coloca vários tons a mais. E por que vários... E qual é a diferença? Só conta pra gente. Então. Uma crise humanitária é definida pela falta de capacidade do governo ou das autoridades ou atores, ou de facto, né, para responder àquela crise. Isso é crise humanitária. Então, pode ser, a gente fala de desastre, né? Pode ser um desastre natural, um furacão, um terremoto. Eu já respondi ao terremoto do Equador, por exemplo, 7.9, estive lá em 2016, 4 meses trabalhando em campos de desplaçados internos, né? Mas vamos lá, não vou entrar demais. Então, ou uma outra crise do tipo fome, por uma seca, que pode ser ligada a um desastre natural, ou por incompetência de governo ou política pública. Então, quando a gente entra na categoria humanitária, não é simplesmente pobreza. Aí que tá. A gente tem a pobreza por trás
e aí tem a crise humanitária em cima. Então a situação fica, o nível de sofrimento, a falta de humanidade, ela fica muito mais agravada. E é aí que eu ando. Saquei. Saquei a diferença, minha cara. Então, na verdade, porque o que me move? Me move ir nos lugares de maior sofrimento humano, apesar de que me derrubam por dentro também, como me derrubaram em 2019 especificamente. Ir lá, olhar no olho dessas pessoas que estão destruídas e dizer, vamos lá, você tem uma voz, você tem uma resiliência, você tem o que dizer. Vamos se auto-reconhecer de novo, primeiro, e aí se utiliza a ferramenta audiovisual para isso, porque é muito potente você entregar a câmera na mão de uma refugiada do Sudão do Sul, por exemplo, no segundo maior campo de refugiados do mundo, que eu estive 2 vezes na fronteira da Uganda com o Sudão do Sul, se chama Bidi Bidi, e você olhar para essa mulher, essa baita mulher, como a gente fala, aquela baita mulher que foi estuprada por 8 homens, cruzou a fronteira com 2 filhos, foi infectada por HIV e chegou. E se olhar e dizer, não, peraí, a minha história não é só sofrimento. Eu também tenho uma história de resiliência, de transformação. E é essa história que eu quero contar. Só que aí não é tudo flores, porque eu chego em casa, ou não é em casa. Minha casa é nas costas, né? Eu chego aonde eu estou nesse lugar, lá, vamos voltar para Bidi Bidi, fronteira da Uganda. Então, depois de um dia trabalhando com essas mulheres, normalmente são dinâmicas, com grupos de mulheres de 20, 25, você ouvindo, você volta para sua guest house, em situação bem difícil. Normalmente você não tem água quente, você não... Assim, para você ter uma ideia, nesse lugar eu tava com 40 graus de temperatura no meu quarto à noite, com um mosquiteiro por causa da malária, sem ventilador, tendo que tomar banho 2, 3 vezes ao longo da noite para poder dormir. E com pílula para dormir, óbvio, porque você não consegue dormir. Você não consegue dormir numa situação dessa. E com todas as histórias ecoando. Então, na verdade, aquela história, o Ubuntu, ela me fortalece, porque quando eu vou tentar cair ou reclamar, fora que a comida não é boa, aí você, nessa missão, eu tive um problema de pele, meu rosto inteiro com pus saindo, uma coisa horrorosa, e você tem que seguir, você tapa, você não pode deixá-las na mão. E as histórias delas te fortalecem e te dizem, não tenho o que reclamar. Eu adorei a fala, que história que eu quero contar? Aí eu vou te fazer essa pergunta, que história que você quer contar? Ai, Edu, não sei se eu devo. Agora eu quero que você olhe para toda essa jornada, porque é isso, né? É o que você falou, você estava numa vida de seriado e você foi seguir uma jornada para realizar teu propósito. E você tem realizado o teu propósito. Tem ou não tem? Não. Não tem. Você não tem empoderado pessoas para Isso dar aí é a voz superfície. Meu propósito era salvar o mundo. Isso é impossível. E eu me dei conta disso e eu tô pé da vida com a humanidade e a falta de. Na verdade, é essa história que, na verdade, ela tá engasgada aqui, ó. Entendeu? Então, mas aí, Só que, não, eu acho que o lance é o seguinte. O propósito de continuar não me faz paralisar. Ou seja, o que eu quero dizer aqui é que eu continuo mesmo sem esperança. Aí a minha provocação para você é: realmente o teu propósito é salvar o mundo? O meu propósito mais profundo na minha alma e o que eu almejo, aí você pode aí entrar numa semântica, se você quiser. O meu reason why, que me tira da cama todos os dias. Eu quero tornar esse planeta melhor, porque tá uma M. O nível de sofrimento, gente, que eu vi, não. Assim,
não tem explicação, sabe? E o pior é o seguinte, você volta, porque como eu transito entre vários mundos, né? Edu, teve um ano que eu saía, que eu transitei. Um ano, assim, não significa ano naquele número, mas num período de 12 meses. Eu transitei entre a fronteira do Brasil com a Venezuela, o Afeganistão, Sudão do Sul, Madagascar, fronteira da Jordânia com a Síria, França, Suíça, Rio de Janeiro. Quer dizer, dá um nó. Como é que você processa tudo isso? E aí, sabe o que pior? Sabe o nó maior? Porque aí eu comecei a ver que a minha tolerância estava diminuindo. E não era minha tolerância em relação às comunidades que eu estava trabalhando, minha tolerância no sentido de segurar a onda, de não me deixar derrubar, né? Minha tolerância de voltar para casa, na França, na Suíça, no Brasil, no Rio de Janeiro, em São Paulo, em Porto Alegre, onde eu tenho família, onde eu tenho amigos, e ver a galera reclamando, Edu. Não, até me... Deixa eu acalmar. Então, mas eu posso te convidar uma coisa que eu quero resgatar uma frase que você falou logo que você entrou. Você falou, olha, Edu, eu estou vivendo uma experiência agora absurda que é todo mundo aqui no Brasil dizendo, puta, que merda, e eu tô feliz de estar de volta. E aí você resumiu com a seguinte frase, tudo é uma questão de perspectiva, Edu. Não foi isso que você falou? Sim, e aí eu quero te oferecer isso que você acabou de dizer no início do nosso encontro, em relação a essa tua fala agora. É tudo uma questão de perspectiva. Assim, e aí eu vou me colocar nessa situação. Eu não vi o que você viu. E isso é bom ou é ruim. Depende da perspectiva, depende da interpretação. E aí, Fê, o que eu quero só convidar é que... Por que eu te fiz a pergunta se o teu propósito é realmente salvar o mundo? Porque, na minha opinião, na minha visão, na minha perspectiva, o empreendedorismo é um processo de reflexão sobre o teu propósito, porque a gente nunca descobre o propósito. Eu acho que a gente passa a vida inteira aprendendo sobre ele. E eu acho que as experiências que você tem tido nesses últimos 11, 12, 13 anos têm te ensinado. Eu sei que você está num momento de dor agora, tá? E eu honro isso. E, acho que você realmente precisa passar por essa experiência mesmo, tá? Por essa curva, tá tudo certo. Eu não tô, de maneira alguma, querendo te tirar desse lugar, porque eu acho que você precisa passar por essa experiência. A única coisa só que eu quero te dizer é que esta experiência faz parte do teu processo de aprendizado sobre o teu propósito mesmo. Sobre a tua experiência. A definição de Ubuntu eu amo, que é Ubuntu. É a união de duas palavras, né? Que é tornar-se pessoa através da relação. E o que eu acho animal, Fê, é que eu olho para você, por exemplo, e eu acho que a tua jornada tem sido isso. Eu não tenho dúvida nenhuma que se eu for entrevistar algumas das pessoas com quem você cruzou nesses 40 países que você passou, eu tenho certeza que o mundo de alguma delas foi transformado pela tua presença. E o fato de eu estar aqui com você, de ter feito coaching com você há anos atrás, e de eu estar fazendo uma live em 2021, no dia 6 de abril, me transforma como ser humano também. Então, eu posso te dar um feedback? Você está realizando o teu propósito. Tudo depende da perspectiva. Mas não na escala que o mundo precisa. Ah, bom. Ah, sim. Estou com você. E aí, acho que a gente tem um trabalho pela frente, né? Estamos com um trabalho pela frente, que a gente precisa aumentar o nosso impacto, né? Isso aí. E aí eu quero que você me conte isso. O que é que você fez aí de últimos movimentos nessa direção de querer aumentar o impacto? Eu acho que é na linha do Ubuntu também, né? Porque eu acho que é tudo passando... Primeiro, Edu, não é que você não assistiu e não viu esse sofrimento, você esteve comigo em todos esses lugares. Sim, verdade. E eu te falei algumas vezes isso quando a gente trocou mensagem. Edu, você está comigo aqui, né? Então, vamos lá. Primeiro ponto. Porque o trabalho de coach que nós fizemos, ele vai muito além daquele período que nós estivemos juntos. Ele permeia, ele não tem limite, não tem fronteiras. Então, nessa linha do trabalho, né, que não tem fronteiras, a gente precisa estar sempre se questionando. Como você falou, não para nunca.
Aliás, quem para de se questionar, para mim, morreu. Até porque a gente se questiona e a gente se transforma. E aí, quando a gente se transforma nessa nova pessoa, ou nesse novo ser ou entidade, você se questiona de novo. Porque daí você vai para o mundo, você recebe o impacto, você se permeia, você se transforma. É isso. É orgânico, gente. Aliás, a gente pode falar sobre isso depois, né? Como é que o mundo, como é que a minha família, o meu entorno me enxerga, né? E os meus amigos e as minhas amigas. Todo mundo, né? Eu tenho muitas reclamações, né? Uma delas é: você tá sempre mudando. Ainda bem que eu tô sempre mudando. Não dá para planejar nada com você. Não dá para planejar nada comigo a médio prazo, porque eu não giro nisso. O meu giro é outro. Né? Mas enfim, voltando para o impacto. Aí, em 2019, nesse questionamento, depois de eu ter feito um trabalho para a ONU Mulheres, bom, já trabalhei para várias agências da ONU, né? Estou atualmente numa missão com a ONU, terminando um ano de missão na Venezuela, para a Venezuela, agora saí do país, né? Acabei de chegar de lá, mas na maior crise da história do nosso continente, né? Tirando Haiti. Não vou entrar em detalhes sobre isso, até porque eu continuo com eles, não dá para entrar em detalhes. Mas, em 2019, eu saí da fronteira da Colômbia com a Venezuela e eu entrei em contato mais uma vez, depois de já ter estado na fronteira da Venezuela do lado brasileiro, com o sofrimento dos venezuelanos, devido à situação econômica e etc. e tal. E eu disse para mim, eu falei, basta, não dá mais, eu não consigo conviver. Eu fiz, aliás, quem me acompanha no Instagram lembra dos posts que eu fiz, chorando. Teve um dia que eu chorei, botei vários vídeos mal, depois de ter ouvido 40 histórias em 3 dias. Eu falei, basta, ano que vem, em 2020, eu vou para dentro do país. Eu vou lá dentro. Eu não vou mais ficar na beirada, eu vou para dentro, né? E atendendo, inclusive, um pedido de muitos migrantes que eu conversei, que me disseram: senhorita, por favor, tienes que ir a nosso país. E eu fiquei com aquilo. Então, eu fui atrás de uma missão que me levasse para dentro do país. E fiquei 12 meses contribuindo para essa missão. Só que mais a nível estratégico. Eu saí do frente a frente com as comunidades e fui influenciar a nível equipe humanitária do país. O que é uma equipe humanitária do país? Imagina um board. Tá. Comitê executivo. Mais. São os chefes de agência, de todas as agências. Se chama Equipe Humanitária do País, HCT, Humanitarian Country Team, dentro da arquitetura humanitária. São os chefes de agência das Nações Unidas, tem algumas representações de ONGs internacionais e ONGs locais, e alguns observadores. Era para influenciar esse nível. Por isso que eu fui. Estou ainda. Mas não posso falar mais. Mas foi uma experiência bem interessante, porque a minha luta continuou sendo a mesma, mas não era para empoderar daí. Tá? Minha missão, vamos lá, meu cargo qual é? Assessora, então eu tenho um nível que eu transito lá em cima, né? Eu posso falar com as pessoas que decidem, que elas vão me escutar, não sei se elas vão concordar, mas elas vão ter que me escutar, ao menos. A respeito de quê? Meu cargo, então, assessora de participação comunitária na resposta humanitária e render contas, accountability. Então, o que se traduz na prática? Tá? Na prática, o que é? Abrir espaços dentro de toda a máquina arquitetura humanitária para a voz das pessoas afetadas. Para que eu diga se eu preciso de água, se eu preciso de comida, ou o que eu preciso primeiro. Que você não me venha com a tua solução pronta. Existe um ciclo de projeto humanitário, não vai dar para entrar tecnicamente, tá? Mas nesse ciclo, basicamente, é avaliação de necessidades, desenho... Eu vou fazer um disclaimer aqui, porque a Fê fala 4 línguas por dia, tá? Então, às vezes ela vai dar umas engasgadas, mas tá tudo bem. E a gente tá aqui junto com você, tá tudo certo. Vai lá, Fê. Toca a frente. Então, vamos lá. Tá? A gente entendeu essa parte. Ciclo de programa humanitário. Avaliação
de necessidades, desenho das intervenções. Isso é muito rápido, tá, Edu? Implementação, monitoramento e avaliação final e continua. E isso tem que ser, esse ciclo, ele é assim, tá? Normalmente é um ciclo anual. E que ele está baseado ou ele está calcado num plano de resposta humanitária. Ele alimenta, tá? Só que você imagina, são processos, a gente está falando aqui, vamos lá, exemplo de intervenção humanitária, distribuição de kits de necessidades básicas para as mulheres que estão sem casa. Intervenção para resolver o problema de água, que não existe água em tais comunidades. Intervenção escolar para educação. Tem 9 setores, tá? De maneira geral, 9 setores. Então, vamos lá, é uma máquina, né? Porque a gente está falando de números muito grandes aqui. Então, você imagina você romper, é um câmbio de mindset que tem que fazer. Tem que dizer, não, peraí, eu sei que a gente está apressado para responder, e é importante salvar a vida e responder, né? Intervenir. Só que a gente precisa também fazer qualidade e participação. Só que para isso eu preciso ter um ciclo com um pouco mais de flexibilidade. Isso significa, às vezes, puxar o freio e olhar para dentro e ajustar programas e projetos. E é isso, na verdade, eu que puxo o freio. Ou eu tento dizer, galera, vamos puxar o freio e vamos abrir espaço para ouvir mais. Não é fácil, Edu. E é muito solitário. O que a gente precisa fazer para aumentar o impacto, na tua opinião? Fechar a torneira dos problemas. Não dá mais para seguir botando band-aid em tumor. A gente precisa resolver os tumores. Vamos falar de um tumor? 10 anos da crise na Síria. Afeganistão, Iraque, Sudão do Sul. A gente está falando do quê? O que está por trás das crises humanitárias? É fácil. Existem 2 tipos básicos. Conflitos, ok? O que está por trás dos conflitos? Ih, dá pra gente aqui devagar, né? Desastres naturais, tá? Atualmente, eu te mandei um mapinha agora das crises atuais humanitárias. Existem 5 níveis de severidade. Existem 15 crises nesse momento, 15 países em alto nível de severidade. A maior parte deles é conflito, não é desastre natural. O último desastre em grande escala natural na nossa região foi o furacão ETA, que bateu em Honduras. Que agora vai começar a nova temporada de furacão, tem todo ano a temporada, a gente chama de temporada de furacão. É uma máquina que não para de desastre natural. Agora, e o que o conflito, Edu... E o que está por trás dos conflitos? Não, vamos lá. Máquina de desastres naturais. Tu imagina a maquininha, a torneira aberta. Desastre natural, desastre natural, desastre natural. O que está por detrás? Aí a gente faz o link com sustentabilidade. O desequilíbrio. Desequilíbrio ecológico. Vamos falar de um grande problema que gera tudo isso. Vamos lá, qual é? Câmbios climáticos. Ferrou, porque não tem solução. A gente não precisa entrar nisso, a Greta fala. Ferrou. Sim. O número de crises, de impacto, de refugiados climáticos, de migração, de conflitos. Se você vai olhar a história do conflito da Síria, você vai ver que começaram os inícios de conflitos por causa de uma grande seca. Porque daí os povos, né, as etnias começam a se mexer. Então, como é que você vai fechar essa torneirinha? Não tem como, né? A torneirinha de conflitos, que é uma outra torneiraça, as duas são grandes. Como é que você fecha? Eu tenho algumas respostas, mas eu não vou dar. Recorrentemente, você dá uma parada, né, estratégica. Isso é um exercício de proteção, é isso? É para eu poder respirar. É um mecanismo de proteção. Mas, Edu, uma coisa eu tô pensando para canalizar tudo isso, né? É escrever meu livro, né? Que já tem até título, que é Uma Jornada à Flor da Pele. Só que eu preciso parar e encontrar esse momento, porque, na verdade, agora, por exemplo, eu tô terminando essa missão
E você acha que não... Eu pensei, eu vou parar, eu vou ficar na praia andando todos os dias, né? As amigas que me conhecem, ela não vai conseguir ficar muito tempo. As minhas colegas, eu falei, parar. Não, eu vou parar, vou escrever meu livro. E aí começa já a bombardear, né? Convitinho aqui, ou sondagem para assumir outro posto. Começam a pipocar. Eu falei, eu vou ter que desligar meu computador, então, né? Para eu poder realmente... Como é que eu vou escrever esse livro? Porque daí eu fico tentada, entendeu? Tipo, talvez essa crise é interessante, eu posso ajudar, impactar, mas quem é que é a equipe humanitária do país? Porque daí você começa a ficar safa, né? Você começa a pensar, bom, para eu fazer impacto no trabalho, no meu propósito, eu preciso de uma liderança ferrada, visionária. E aí você parte para um outro nível de análise, que é, ok, não é o cargo e a agência. Não, é quem é que está lá em cima no comando. Porque você quer ver se essas pessoas são visionárias ou não. Porque não adianta você ter a visão se você vai dar murro em ponta de faca. Eu tô cansada, sabe? Na boa, entendeu? E você tem visto líderes que te inspiram? Líderes Me conta a história de um. Líderes comunitários. Uhum. Não sei se você sacou a sutileza. Sim. Principalmente líderes mulheres. Me conta uma história de uma líder mulher comunitária que te inspirou. Essa gigante, que eu não tenho outra maneira de me referir a ela. Depois ela ter sido estuprada por 8 homens, quando ela estava caminhando do Sudão do Sul para cruzar a fronteira e buscar proteção no campo de refugiados Bidi-Bidi, com o seu filho de 4 anos caminhando junto com ela. Ela estava caminhando há 10 dias. Foi estuprada, infectada por HIV, engravidou, chegou sem fome, passou fome, né? Chegou com fome, sem comida, chegou no campo de refugiados e a comunidade, obviamente, recebe. Ela diz, a única forma de eu me curar é se eu assumir um papel na minha comunidade. Então, eu vou assumir uma liderança. Eu não sei ser líder, eu nunca fui, porque os campos de refugiados, eles são divididos por setores, tá? Então, esse é um princípio humanitário, né? É o empoderamento, a gente chama do pilar participação comunitária, que é aplicado em todos os acampamentos e campos de refugiados. Então, isso é parte da estratégia, tá? E se divide o grande acampamento ou campo de refugiados, terminologia diferente, enfim, não vou entrar aqui no detalhamento. Dependendo do tamanho do campo, por exemplo, esse campo, ele tem... não vou saber dizer o número agora, eu estou me confundindo de campos também. Mas, assim, muitas pessoas, tá? Milhares. E aí você divide geograficamente como se fosse quarteirões ou áreas geográficas. Uhum. E cada daqueles quarteirões englobam X famílias. E aí você tem os líderes, né? Para que canalize a voz daquele entorno. E ela se tornou uma grande líder. E o que caracteriza ela como uma grande líder? Boa pergunta. No contexto da Uganda, que é importante, tá? A Uganda é um país que ainda tem políticas em relação à igualdade de gênero que precisam ser atualizadas, vamos colocar assim. Naquele contexto, uma mulher refugiada que foi estuprada, que tem HIV, que todo mundo sabe, né? Porque ela tem todo isso é transparente, né, para a comunidade. Não deveria ser, é outro papo, tá? Mas porque acontece, tá? Escapa as informações. Ela não olhou para isso, ou ela disse, isso também existe, mas eu sou muito mais do que isso. E o que você pode aprender com ela e eu posso aprender com ela? Nunca mais reclamar na vida. No mínimo. Começando aí. Sei lá, eu posso te dizer uma coisa? Eu acho que a gente tem sei lá, se eu puder oferecer, que é um pouco o que eu te falei, por exemplo, quando você mencionou a tua tristeza, ou o momento que você está vivendo e tal. Se eu puder te oferecer, eu acho que a gente pode ter o momento de cair no buraco, sabe? De reclamar, de puta que pariu e tal. É humano, né? O que não podemos é ficar aí.
E aí essa flor de lótus, por exemplo, me ensina exatamente isso, assim, me ensina que, puta, meu, né, assim, eu não sei o que que é passar por essas experiências que ela passou, mas caiu no buraco, pelo menos na minha perspectiva, na minha mirada, é, meu, puta, um sofrimento animal. Animal. E é humano eu ter um momento de, sabe, de puta que pariu, desculpa o termo, mas só para. Agora, e também, olha que linda o ensinamento que ela traz, que é, beleza, isso tá na minha história, mas eu não sou só isso. E eu não vou ficar só nesse lugar. Aliás, a minha cura tá em eu caminhar e assumir um papel de liderança, e servir ao outro, e servir, né? Fê, assim, eu vou te dizer que eu me sinto honrado, de verdade, de ter esse papo com você, de te escutar, de escutar a tua humanidade, literalmente, porque isso daqui é um microfone para uma pessoa que está expressando a humanidade. E o que é lindo é de não ouvir só histórias românticas de que você é a salvadora do mundo e você está nos questionamentos e você está puta que pariu, que merda, eu tô sem esperança, e você está nesse momento e digno, né? Super digno. Ô, Edu, mas aí meu ato de rebeldia maior, você tá interessado nele? Por favor. Porque tem que ter tem que sair, né? Senão explode pra dentro, né? Uhum. O meu ato de rebeldia maior foi dizer: eu preciso de um tempo, não dá para eu continuar nessa missão, eu já fiz o que eu podia, agora vocês têm que continuar. E eu vou para o meu país, terminar remoto e vou comprar a minha prancha e vou voltar a pegar onda. Então, é isso. Voltei a pegar onda no Vai final surfar. de semana. E assim, quer saber? Eu vou surfar essa onda, entendeu? Porque eu preciso de um tempo, Boa. sabe? Muito bom, isso aí. E aí eu tive que dizer não. Aprender a dizer não e botar limites para várias pessoas, que eu não vou dizer quem aqui, do meu entorno familiar e profissional, para dizer não, 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 e sim. Boa. E é isso que eu vou fazer. Ai, mas que loucura! Ah, é? Que pena que você pensa que é uma loucura, mas pode ter certeza que não é nada loucura. Eu sei bem o que eu tô fazendo, entendeu? Ética do cuidado, né? Cuidar de si. Tá na hora, né? Tá no momento, né? Até porque senão você não consegue se sustentar para depois cuidar do outro, caso você vá para outras missões, que eu ousaria dizer que você vá. Pode não ser agora, mas mais para frente você deve ir. Mas tá isso é tudo uma bem. outra pergunta que eu não consigo responder agora. Porque outra pergunta Tá que não tudo para de bem. me perguntar. Falei, galera, me dá um tempo, larga do meu pé, não sei, vai cuidar da tua vida, entendeu? Ah, mas quando? Não sei, mas como? Não sei, me deixa. O que eu queria te convidar para, como última pergunta, o que você daria de mensagem? A gente está vivendo um momento muito difícil do nosso país, né? Covid, uma série de questões aí econômicas, ecológicas, políticas, sociais e etc, etc. E rola uma inquietação em muitos de nós de querer contribuir, de querer mexer com essa realidade. Dada toda essa tua vasta jornada de experiências, o que você recomendaria para mim e para alguns que estão nos assistindo que possa mexer com a realidade? Muito resumidamente, tem que seguir. Não adianta, tem que seguir. Seguir fazendo a nossa parte. Porque, na verdade, no final das contas, Edu, acho que é uma coisa muito importante. Se a gente não faz o que a gente sabe que é o certo, ou que está alinhado com o nossos valores, né? Propósito, você não vai dormir direito de noite. Então, eu acho que é não se deixar levar pelas justificativas, porque isso eu vejo no setor humanitário o tempo inteiro. Justifica-se, justifica-se, justifica-se. Não, para. Tem que seguir, tem que continuar a espalhar luz, tem que continuar fazendo a nossa parte, porque não há outra maneira. A gente vai fazer o quê? Vai
Se retirar? Entendeu? Dá para fazer pausa, como eu estou fazendo agora, entendeu? Estou fazendo uma pausa. Justa, né? Claro, vou buscar meu oxigênio, no meu caso, vou buscar o meu mar e vou continuar, entendeu? Porque se eu não continuo, eu morro como pessoa. Então, gente, não vamos morrer, vamos seguir. E aí, seguindo, fazendo o quê? Cada um tem a sua história. Boa. Isso aí. Não tem uma resposta única para todo mundo. Não dá para ficar falando. Tem que agir. Porque não existe mais... O mundo está sem credibilidade. Tem muita gente falando, em rede social falando. Tem que agir, galera. Agir. Pode ser pequeno. Não interessa. Mas tem que agir. E, melhor, se agir e, através da sua ação, inspirar a ação dos outros, aí você está criando essa rede propagadora de bons exemplos e de luz. Agora, eu vou falar uma coisa em inglês. It's only for the brave. É apenas para os fortes. Então eu convido, sejamos fortes. E quando a gente cair, você vai lá, pega a sua onda e volta. E segue. Querida Fernanda Baumhard, que honra. Te agradeço muito por esse papo. Eu te admiro muitíssimo, Fê. E eu queria te agradecer como membro da humanidade. Eu queria te agradecer muito por tua contribuição, pela tua jornada. Eu tenho certeza absoluta que você não faz isso só pelos outros. Também eu sinto que você faz isso por você, porque isso é o teu processo de aprendizado, de evolução como ser humano. Você é uma cidadã do mundo. Eu te conheci e escutei isso de você. Quando a gente estava na Carta da Terra lá, você falava, eu sou uma cidadã do mundo. E nesses anos todos eu te sinto exatamente isso. Te agradeço, vai descansar, vai surfar. Obrigada, Edu. Agradeço, obrigada. Obrigado você, Fê, e obrigado a todos que nos assistiram, que estavam com a gente. Obrigado por nos escutar, porque isso é muito importante. E seguimos, como diz Fê, seguimos. Beijo enorme. Valeu.